E aí, galera, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem assistir esse vídeo aqui, não sei que horas vocês vão assistir o vídeo. Hoje é dia 10/2/2025, segunda-feira. Bom, a gente vai analisar o mercado financeiro, né? Para essa segunda-feira, o índice e o dólar. E a gente começa aqui dando uma olhadinha se tem notícias de três touro aqui, notícias relevantes. A gente observa aqui. Tem a notícia às 8h25, que é o relatório, o Boletim Focus, né? Emitido pelo Banco Central. Depois produção de veículos às 11 horas da manhã e nada demais. Nos Estados Unidos não tem nenhuma notícia relevante, três touros, então ok, sem problema nenhum. A gente vai então começar a nossa análise pelo o mini índice. Vamos para o mini índice. Vamos colocar aqui num time frame de 60 minutos, né? Ah, vamos ver aqui. Agora sim. Agora está muito bom para a gente observar. Vamos colocar 120 minutos, né? Bom, 120 minutos a gente observa claramente que é uma tendência de alta. Perfeito? Opa. Eu sempre esqueço de trocar a ferramenta, né? Uma tendência de alta. Perfeito? Faz uma mínima, depois aqui ó, uma máxima, sempre superando os topos e as mínimas sempre maiores do que as mínimas anteriores, ok? Veio aqui e uh, veio aqui e fez esta mínima. Qual é a tendência amanhã, galera? A tendência amanhã é, obviamente, a tendência de alta, perfeito? Certeza absoluta? Claro que não. Amanhã nós não temos notícia. Diferentemente de segunda-feira, que nós tivemos a notícia, né? O payroll, depois do payroll, o mercado reverteu totalmente a expectativa. Né? Ele estava aqui ó, com a expectativa de continuar essa subida, mas aí depois do payroll ele caiu. Por quê? Porque o payroll veio negativo, obviamente. Se veio negativo, cai bolsa, cai S&P, cai bolsa brasileira, o dólar fica mais caro, né? Porque há naturalmente uma fuga para os Estados Unidos, houve uma apreciação das moedas, sobretudo das moedas mais fortes, né? Euro, GBP, enfim. Houve uma apreciação em relação ao dólar. É isso aí, então. Bom, o índice, a tendência é de alta, a tendência primária é de alta e nós não temos nenhuma dúvida disso ao ver esse gráfico, tá certo? Bom, aí a gente coloca nos 60 minutos para a gente ver qual é o range que nós vamos trabalhar, né? O range é o mesmo de sexta-feira, tá, galera? Ó, aqui é a mínima e aqui é a máxima. A gente espera que esse índice vá buscar essa máxima e até romper. Obviamente que ela pode não romper na segunda-feira, pode buscar a máxima, mas a nossa expectativa é essa, tá certo? Aqui nós temos os 50%, né? Os 50% da referência, ela já está trabalhando numa região de desconto, ou seja, já está trabalhando numa região de compra, perfeito? Então, o nosso objetivo é esse, é comprar, tudo bem? Bom, o mercado ele pode abrir com gap de baixa, ele pode abrir dentro do range, aqui dentro desse range, não é? Aqui, ó, dentro desse range. Pode, obviamente, abrir dentro desse range ou pode abrir também aqui com gap de alta, aqui com gap de alta também, não é? Tudo bem? Então, todos esses cenários a gente precisa pensar, tá certo? Então, nós já vimos que não tem notícia relevante, a não ser que tenha uma notícia ao longo do dia que faça mexer o mercado, tá certo? A gente entende que o mini índice ele deve abrir nessa região aqui, né? Na região em que fechou. E fazer aquilo que nós esperamos, né? Buscar
esta máxima aqui, tá certo? Tudo bem? Tendo a ideia de que nós vamos comprar amanhã, se abrir aqui embaixo, né? Se abrir aqui embaixo, você espera ele testar esta região, ele certamente volta um pouquinho para depois subir, e aí quando ele entrar aqui, ele costuma testar essa mínima, aquilo que era resistência passa a ser suporte, tá certo? E depois ele vai buscar esta máxima aqui, tudo bem? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é abrir já aqui na região onde fechou. Bom, abrir na região onde fechou, aí obviamente, aquela ideia de que na primeira, você deve fazer a leitura pelo minuto, né? Esperar um choque num minuto, e quando ele realizar um choque, rompendo para cima, obviamente você entra comprado na operação com vistas a alcançar aqui em cima, tudo bem? Ok? Há também a possibilidade dele abrir com gap de alta, mas dentro ainda da estrutura, perfeito? Se ele abrir com gap de alta dentro da estrutura, obviamente que ele deve fazer um teste aqui para depois subir, tá? Bom, eu queria chamar a atenção para vocês, acho muito pouco provável, galera, que ele abra aqui em cima, tá? Acho muito pouco provável que ele abra aqui em cima. Muito pouco provável, mas se ele abrir aí em cima, ok? Ele deve vir testar esta região e subir, tudo bem? Bom, alguns pontos importantes que nós temos que observar, galera. Pontos de liquidez. No nosso Trade System, a gente sempre leva em consideração pontos de liquidez. Primeiro ponto de liquidez é esta mínima aqui, tá certo? Esta mínima aqui. O mercado pode vir, pegar essa liquidez e fazer este movimento, tá certo? Um outro ponto de liquidez, obviamente, é a mínima do dia anterior, certo? Ele pode vir, pegar esta liquidez para subir, perfeito? Mas nós temos, obviamente, 3 pontos importantes de liquidez. Esse daqui é o primeiro, né? Próximo do 125,370, tá certo? Nós temos esse daqui, ó, também é um ponto importante de liquidez, ali próximo do 126 mil, ok? Um outro ponto importante perto do próximo do 126.800, ok? E depois só lá no topo, no 127.900. Tudo bem? Então, preste atenção. O mercado, ele se movimenta buscando as zonas de liquidez para aí sim buscar, obviamente, o seu objetivo. Então, não aliás, é muito provável que o mercado venha, busque essa liquidez, ok? Para subir, ou até mesmo, e aí, buscar essas outras, né? Esses outros pontos de liquidez aqui, ó, tá? Ou até mesmo, ele pode vir buscar esta liquidez aqui, ó, para subir, tá certo? Então, o mercado ele busca zonas de liquidez, monta a sua operação, os big players, né, montam a sua operação e aí sim realizam o movimento depois. Tudo bem? Então, para subir, ele normalmente cai antes, buscando zonas de liquidez, tá certo? Então, essa é a leitura para segunda-feira no nosso mini índice. Vamos ver agora a nossa doleta. A doleta foi espetacular, né? A gente acertou a doleta, o dólar. Nós dissemos que ele ia cair, ele ia romper essa mínima aqui, ó. Ele iria cair e esperávamos que ele continuasse caindo, mas a notícia, né, fez com que ele revertesse aqui, a notícia de sexta-feira do payroll, fez com que ele revertesse o movimento e buscasse esta máxima aqui, esse order block aqui em cima, ó, e ele vem e toca o order block. Qual é a leitura? Qual é a leitura para
segunda-feira, para hoje, 10/2 de fevereiro. A leitura, galera, é de queda. Nós vamos pensar em vender. Então, nós vamos buscar vendas. Ó, não há por que pensar em buscar compras, tá certo? Veja aqui que ele realiza um choque, né? Ele quebra essa estrutura, não é? Faz esta mínima, depois esta máxima, não rompe. O choque está aqui embaixo, tá? O choque está aqui embaixo, nesta região, tranquilo. Depois ele faz uma máxima, busca a liquidez deste ponto, ok? E aí ele vem, faz esta mínima, faz esta máxima, e aí ele rompe aqui embaixo, deixando aqui, ó, deixando aqui uma flip zone, né? Depois ele faz esta máxima e aí ele rompe, como nós havíamos imaginado, não é? Na sexta-feira, e depois ele reverte. Aqui está o boss, a quebra da estrutura, não é? E aí ele vem, faz esta mínima, depois, aliás, esta máxima, depois dessa mínima. Na realidade, gente, o boss está aqui, ó. Não está aqui não, tá? Ele está aqui. E aí ele vai buscar regiões lá para cima, né? Ok, é isso que ele faz. Ele entra numa microtendência de alta, né? Em que nós entendemos isso como uma mitigação, como uma mitigação, né? Ok? Ele vai apenas mitigar o movimento e a gente imagina que amanhã ele vai cair, tá certo? Ele vai cair. Então nós vamos pensar em venda. Em venda. Nós só vamos pensar em compra, se ele romper este topo aqui, ó. Este topo aqui, ele é muito importante, porque aqui ele reverte a tendência no diário. Ó, vamos colocar aqui no diário. No diário, olha o que acontece no diário, ó. Ele vem, fez essa máxima aqui, né? Esta mínima. Aí ele faz aqui, aqui e aqui. Então, olha, esta máxima aqui, perfeito? Esta máxima aqui é a quebra da estrutura na estrutura swing, ou seja, na estrutura externa. Porque na estrutura interna, vocês devem saber muito bem diferenciar estrutura externa de estrutura interna, perfeito? Estrutura externa, galera, são aqueles ranges de máximas e mínimas em time frames grandes, time frame diário. Então você está pensando aí mensal, semanal, diário, 120 minutos, ok? Quando você vai observar essas máximas e mínimas em time frames como 15, 5 e 1 minuto, você começa a analisar uma estrutura interna. Lembre-se que o mercado ele é fractal, ok? Ele é fractal, então ele tem uma estrutura externa, uma estrutura interna, ele tem, portanto, zonas de liquidez interna e zonas de liquidez externa, e a gente deve sempre estar preocupado com isso, tudo bem? Então, olha, na sexta-feira ele faz esta mínima e busca esta máxima, essa máxima aqui. Se ele romper isso daqui, nós já temos uma quebra de estrutura, um break of structure, que quando falamos quando falamos da estrutura interna, a gente chama essa quebra de estrutura de choque, de mudança de característica. Change of character, ok? Muito bem, então aqui é a região que nós devemos pensar se mudamos a nossa leitura ou não, tá certo? Bom,
Vamos então por 15 minutos. Falamos bastante, né? Falamos bastante, vamos então para o 15 minutos. Olha, no 15 minutos, o que que aconteceu? Né? Ele fez uma mínima, vamos começar daqui, né? Fez uma mínima, aí fez uma máxima e fez esta mínima. Quando ele rompe para cima aqui, ele muda a característica, né? Aí ele vem, faz esta mínima, ele tenta romper, não consegue, faz esta nova mínima, ok? Essa nova mínima e aí rompe. Não rompe, ele vem aqui, faz essa máxima, ele vem, faz esta mínima e aí sim ele rompe esta máxima aqui, ó. Tranquilo? Quando ele rompe essa máxima, você se pergunta, a tendência é de alta ou busca de liquidez? Quando ele volta e não rompe esta máxima e rompe esta mínima aqui, você fala, opa, isso aqui era só uma busca de liquidez. O que ele quer na realidade é continuar caindo. E olha, é isso que acontece, né? Ó, isso aqui é uma flip zone, né? Ele deixa aqui uma flip zone. Perfeito. Aliás, essa flip zone tá bem aqui, ó. A mínima dela. O que a gente aprendeu com flip zone? Ele rompe a mínima, né? É uma retração. Ah, ele tenta romper a mínima, não consegue, tem uma retração, depois ele deixa uma zona em que os players forçam para romper a mínima, perfeito? Então, grande concentração. O mercado tende a voltar nela para cair novamente. Aí, ó, o que acontece, ó? Cai, né? Na realidade, ele vem aqui primeiro, faz esta máxima, vem aqui embaixo e aí depois ele aqui era a quebra de estrutura, ok? Vou até apagar porque está muito riscado, né? Aqui é a nossa quebra de estrutura. Não, perdão. Nossa quebra de estrutura está aqui, ó. Tá? Tá aqui. Ele vem, ele rompe então, né? Ele rompe e faz esta mínima. Depois ele rompe de novo. Ele rompe de novo, ok? Então, aqui está a quebra de estrutura. Quando ele faz isso daqui, ele muda a característica daqui, tá? Aqui é o nosso choque, perfeito? Ó. Ah, não dá. Vamos ver, será que a gente consegue escrever aqui? Aqui é o nosso choque, ok? Change of character. Ele rompe, ele volta para esta região, depois ele rompe novamente, opa, depois ele rompe novamente, ele faz esta mínima e aí ele rompe novamente. Beleza? Então aqui, ó, aqui nós temos um order block nos 5 minutos. Aqui nós temos uma estrutura de continuidade. Tudo isso já foi mitigado, né? Tudo isso já foi mitigado. Tranquilo? Então, qual é o range que nós vamos operar? Qual é o range que nós vamos operar? O range que nós vamos operar é esse daqui. Ó. Esse daqui. A gente coloca lá no diário, no 60 minutos. Ok? Para encontrar o nosso range. Vamos lá, então. Vamos ao range da nossa operação. Ele vem e faz isso, ok? Então, ó, para isso a gente precisa traçar topos e fundos, ok? Vem aqui, faz essa esta máxima aqui, né? Aí depois ele faz esta mínima. Então, se quebrar aqui, quebrou. Faz esta máxima, esta mínima e esta máxima. Então, o range é esse daqui, ó. Esse daqui é o range de operação. Vamos colocar, então, a gente já vem aqui rapidão. E vamos colocar a nossa Fibo. Tudo bem? A nossa Fibo. Ok? Tranquilo? Como a gente quer venda, então, ó, vamos lá para o 15 minutos, agora analisar. Como nós queremos venda, tá certo? A gente precisa que ele quebre
esta mínima aqui, ó. A gente precisa que ele quebre esta mínima aqui amanhã. Tá certo? Ele tem que vir quebrar. Quando ele quebrar, ele vai voltar para testar. Quando ele voltar para testar, que ele montar uma estrutura de baixa, a gente vende com o objetivo aqui embaixo. Forte abraço a todos. Segunda-feira é o melhor dia das nossas vidas, ok? Vamos operar com consciência, com calma, com tranquilidade, sempre gerenciando o risco, cuidando da nossa grana, com o objetivo de tirar dinheiro do mercado, beleza? Forte abraço a todos e até a próxima.